Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero dividir um sonho profético que eu tive essa noite. Eu tô fazendo uma busca, numa vigília nas madrugadas, por 30 dias e inicia à meia-noite e termina às 6 da manhã. E essa vigília já tá indo já pra, se não me engano, pra 19ª. A gente já tá caminhando aí pra 20 dias de vigília. E a gente se comprometeu em 30 dias de vigília. E durante a madrugada de hoje, era por volta de umas 3, 4 da manhã, uma coisa assim. Eu parei aí, eu tô na casa de um irmão meu, onde essa casa do meu irmão é toda arvorizada, tudo tem árvores em volta, né? É uma mata fechada aqui, parece uma ilha. E eu tava olhando pro céu e orando e falando, olhando para as estrelas, falando com Deus. E eu falei assim: Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração, mergulhar, conhecer o Senhor no profundo, que o Senhor me revele o teu secreto e que o Senhor venha estar comigo por 24 horas, toda a minha manhã, a minha tarde, a minha noite, a minha madrugada e até nos meus sonhos, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja atuando na minha vida pelas minhas 24 horas que o Senhor me deu. Quero viver para o Senhor. E fui falando, fui orando assim. E quando deu umas 5h50, que já estava perto de acabar a live, né? De acabar a vigília, eu já estava com sono, estava muito cansada e eu pedi em oração. Falei assim: Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço por o Senhor ter me sustentado até mais uma vigília, por ter me sustentado até essa hora. Obrigada. E que o Senhor venha atuar na minha vida, Senhor, como eu te pedi na oração, o tempo todo. Até nos meus sonhos, Pai, quando eu não estiver acordado, que eu estiver dormindo, eu quero que o Senhor esteja comigo. E que o Senhor venha me dar sonhos proféticos. E fui dormir, deitei para dormir. Só que a gente tá tão cansado, né, porque é puxado. E eu só lembro que eu deitei e já dormi na hora. E aí eu tive sonhos, né, tudo, não lembrava não lembro. Tento lembrar todos os sonhos que eu tive, não consigo lembrar. Mas Deus me deu um sonho final antes de eu acordar, porque eu também falei com ele, é um combinado entre eu e ele, que quando ele me der sonhos proféticos, sonhos que ele quer que eu lembre, sonhos poderosos, que ele me acorde em seguida, para eu poder lembrar. E Deus fez isso. E o sonho que ele me deu, eu tava na casa do meu irmão, que é aqui onde eu tô, e eu tava varrendo o quintal. E aqui, como tem muitas árvores, a gente tá em volta de muitas árvores, então tinha muita folha no quintal. E eu comecei a varrer o quintal com um rastelo. E o meu irmão aparece no quintal e fala: Nossa, tá tudo limpinho. Quem que limpou? Sendo que eu tava rastelando, tava com o rastelo limpando o quintal. E ignorei ele, fingi que ele nem tava falando isso. E eu fui fazendo montes de folha para ele pegar. E aí eu fui descendo uma parte que tem aqui do quintal, que é uma rampa. E conforme eu fui rastelando as folhas para juntar, eu fui escutando uns estrondos, uns barulhos fortes que vinha. E eu desci essa rampa, e aí quando eu fui seguindo o som, quando eu olhei para o céu, as nuvens estavam pegando fogo. Uma nuvem estava pegando fogo. E o fogo dessa nuvem era aquele fogo de eletricidade. Quando você vê o raio passando, e o raio passava em toda a volta da nuvem, e nisso ela começou a ficar em chamas. E as chamas que ela tinha era uma chama azul com vermelho. E aí eu olhava para o céu e falava assim: Nossa, olha esse fenômeno, isso é surreal. É impressionante esse fenômeno que está acontecendo nessa nuvem. Peguei e chamei meu irmão, e meu irmão pegou, junto com a mulher dele, desceu e ficaram olhando. E nisso eu peguei, subi, entrei para dentro de casa, eles pegaram e vieram também. Quando eu entrei dentro de casa, eu entrei na cozinha, que aqui é onde eu tô agora, que aqui é a cozinha. E tava um monte de familiar meu aqui, né? Meus sobrinhos, minha filha. E eu entrei e a gente começou a conversar, e aí de repente eu vi um clarão assim, um vermelhão assim, que refletia para dentro da cozinha. Aí eu fui ver. Quando eu saí lá para fora, tava tudo incendiado. Pegava fogo em tudo. As casas, você não via a casa.
só via fogo, fogo, fogo. Só que a casa aqui aqui no quintal do meu irmão, as casas são baixas. E no meu sonho, as casas eram altas, como se fosse até prédios. Então, eu acredito que Deus estava me mostrando tipo assim, uma visão de que isso não estaria acontecendo só aqui, mas em todo lugar, né? Porque parecia prédio, as casas do fundo. E aí eu gritei o meu irmão. Eu falei assim: olha, vem ver, aqui tá pegando fogo. Nossa, tá tudo incendiado aqui atrás. Aí eu corri pra frente da casa e as nuvens da frente da casa estavam do mesmo jeito, tava passando eletricidade e elas começavam a cair em pedaços como fosse aquelas larvas de vulcão. Caía pedaços da nuvem já incendiada. E em toda a volta da casa do meu irmão tava tudo incendiado, as árvores, o fogo comia elas de baixo para cima, assim, aquelas labaredas muito grandes de fogo. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, tá pegando fogo em tudo. Aí corri, entrei, gritei pra eles, falei assim, vamos gente, a gente vai ter que sair da casa. Não tem mais o que fazer, a casa vai pegar fogo, não dá tempo de pegar nada, vamos sair do jeito que a gente tá. E aí nisso eu lembro que eu peguei só o cabo do celular que tava na tomada e saí correndo com uma blusa de frio e saí pra fora. E não sei que eu saí pra fora, meu irmão já tava dentro do carro me esperando, gritando com a porta aberta e todo mundo já sentado dentro do carro. E aí, na hora que eu tava saindo, correndo para ir pro carro, eu ouvi a voz de Deus falando assim: vocês não precisam sair correndo, porque vou proteger vocês. Os meus eu guardo. E aí eu falei assim: Senhor, mas a casa é toda de madeira, ó, a grama já tá toda incendiada, as gramas tava com fogo e já vindo em direção para casa. Aí eu peguei, pulei, entrei dentro do carro, me joguei assim no colo de todo mundo, porque não tinha lugar para mim. Aí eles fecharam a porta, eu lembro que fechava a porta, não fechava porque tava muita gente, então não tinha como fechar a porta. Aí a minha filha levantou assim para a porta fechar e fechou a porta. E nisso que a gente tava saindo, já tava tudo, era o céu inteiro, tudo à nossa volta era só fogo, muito fogo. Aí Deus falou assim: não adianta vocês ir para nenhum lugar. Ah, não, deixa eu voltar. Quando ele falou assim: não, vocês não precisam correr porque vocês estão protegidos, eu cuido dos meus. Aí eu falei assim, Senhor, mas a grama já está trazendo fogo para casa e a casa é de madeira. Aí Deus falou assim, eu não sei falar essa passagem direito, tá? Mas eu lembro que ele falou assim, quem tiver nos montes, não desça. Quem tiver dentro das suas casas, que não saiam. E quem tiver em cima do telhado, não desça. Aí eu peguei e mesmo assim eu corri para dentro do carro e meu irmão saiu com o carro e a gente foi indo. Aí Deus falou de novo, ele falou assim, não adianta vocês ir para nenhum lugar, porque aonde vocês for tá tudo igual, todo lugar tá assim. Nessa hora eu acordei assim muito apavorada, porque foi muito assustador. Eu escutava os raios passar nas nuvens, né? O barulho de eletricidade, sabe aquele barulho que passava no raio e ela contornava todo o desenho da nuvem como fosse um laser passando na nuvem, né? Então, na hora que esse raio passava, ele também vinha para a terra, para baixo, assim. Ele vinha atingindo a terra também. Então, o fogo se alastrou muito rápido. E foi um sonho, assim, terrível, um sonho muito impactante, um sonho que me deixou com muito medo. E a palavra do Senhor, depois, eu refletindo, o Senhor falou assim comigo, que no início a terra era sem forma e vazia. E no fim, a terra vai ficar sem forma e vazia, porque eu sou a vida e eu sou dono de tudo. Então, tudo vai ficar como era antes. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia dessas pessoas que estão brincando, que estão, sabe, que estão adiando a busca do Senhor. O Senhor está dando aviso e Ele vai dar aviso em tudo, em todos os meios que Ele tem. É pelos animais, é pela nuvem, é pelo sol, é pelo vento, é pelo ar, pelo mar. Todas as formas de vida do Senhor, o Senhor vai usar para nos alertar os sinais dele de que Ele está vindo. E triste é aquele que está brincando, que vai esperar até o último dia, que eu não sei se nesse último dia Deus vai olhar para você e vai falar assim, não, você tá salvo porque, sabe, porque tá deixando para o último dia. Então, assim, isso é lógico que é uma coisa que somente Deus vai decidir. Mas não fica brincando mais com o tempo, não.
A gente tá brincando muito, muito. Deus tá tendo muita paciência. Até quando eu tava orando na madrugada, eu falei, Senhor, tenha um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de paciência. Deus falou assim, eu tô tendo muita paciência, muita paciência. Então, assim, conforme a gente busca a Deus numa imersão verdadeira de buscar Ele, Ele sente esse poder, sabe? Esse mover da gente nele, Ele se move em poder dentro de você e Ele fala com você, Ele quer dividir com você as coisas dele, sabe? Todas as experiências de vida que Ele tem, Ele quer te dar, Ele quer fazer parte da sua vida. Então, assim, gente, não brinca, não brinca, busque a Deus enquanto há tempo. Só que o tempo tá se esgotando, o tempo tá acabando e muitos estão brincando, esperando até o último dia. Que nem foi falado, não sei quanto tempo atrás aí, as pessoas fazendo mala, levando tanta coisa besteira, achando que no céu vai entrar essas coisas. Então, até com uma mensagem que Deus está voltando, as pessoas estão levando a brincadeira. Então, é essa mensagem que eu vim passar, porque Deus tocou no meu coração para mim falar, porque foi um sonho profético que Ele me deu, porque eu pedi por sonhos proféticos e Ele me usou para trazer esse sonho. Eu espero que esse sonho venha abrir os olhos de vocês para a realidade, que está muito ali, ó, tá logo ali. Então, não brinca com Deus, não. Deus não é um ser de brincadeira. Se renda aos pés do Senhor, busque Ele de todo o coração, porque para nós que somos dele, nós sabemos que Ele tem planos para nós e não vai nos permitir sofrer, não vai nos permitir passar pela grande tribulação, desse sofrimento, dessa dor que está por vir. Mas os que estão brincando, que não estão querendo saber da palavra de Deus, não estão querendo reconhecer Jesus como seu filho, que foi enviado para trazer a salvação para nós, esses vão sofrer, que eu não quero, olha, é triste ver que as pessoas estão brincando com um ser que não deviam brincar. Então essa aqui é a mensagem que eu queria trazer. Obrigada por você ter me ouvido.